E eu quero já daqui a pouquinho entrar nesse assunto, porque hoje nós vamos aprender mais como é que nós passamos a ser poderosos, considerados por Deus como tais. E essa receita é para todo mundo. Talvez você hoje seja fraco, mas Deus disse assim, digo fraco, sou forte. Então você já começa confessando que você vai pegar a força que Deus dá, você vai ser uma bênção. Nada desse negócio de confissão negativa. Não posso, não tem jeito, eu não consigo, nada para mim funciona. Isso aí não é para o povo de Deus, porque Jesus disse, tudo que você pedir, Loiteó no grego, que significa também determinar, que significa reivindicar. Em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Essa é a razão maior de nós recebermos bênçãos do Senhor, para que Ele seja reconhecido como o Deus verdadeiro da nossa vida. Porque se nós dizemos que somos de Deus, e na hora do fim do mês vamos pedir ao cunhado, ao sogro, ao primo, uma ajudazinha para pagar o aluguel, isso é humilhante. Está numa situação difícil, se apresenta diante de Deus. Deus, o que está errado na minha vida? E o Senhor Deus vai lhe orientar. E quando Ele orienta, você pode ter certeza que você está preparadíssimo para assumir aquilo que é seu. No Salmo 104, o rei Davi falou o seguinte, já vimos aqui alguns versículos desse Salmo 104, e tem aqui para nós assim agora uma verdadeira maravilha para nas nossas mãos. O versículo que nós vamos ver hoje aqui agora é o versículo 28, que diz assim, ele está falando dos peixes do mar que Deus alimenta. E aqui ele diz assim, dando-lhes tu, eles o recolhem, mas nós não recolhemos. Às vezes nós sentimos de Deus que aquela palavra é a solução para o nosso problema e deixamos passar batido. Não podemos fazer isso. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enche-se de bens. Então isso aqui é tudo para nós. Deus dá, nós temos que recolher. Aí Deus abre a mão dele e vai para nos encher de bens. Quais são os bens? Essa autoridade para mandar em todo sentido da nossa vida as coisas se transformarem. Doença vai embora, miséria vai embora, falta de amor em casa vai embora. Tem casa que não está dando mais, está todo mundo brigando. Até filhos querem ensinar os pais como viver, apesar da experiência deles. Então nós temos que orar no nosso quarto sozinho, quando estamos na presença de Deus, nós vamos orando até sentirmos que chegou a hora. Aí nós paramos, tomamos uma decisão, damos a ordem e a coisa vai embora. Voltando ao versículo, ao 28, dando-lhes tu, se não der não adianta, mas Deus dá. O que Ele anuncia para você é como Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Você sentiu que aquela promessa é sua, chegou a sua hora de agir. A de Deus está naquele momento que Ele revela, aí já é sua a bênção. E a do pregador, praticamente não existe. Nós não somos responsáveis por nada, a não ser por pregar a palavra e incentivar você a crer. É você o responsável maior para receber bênção. E quando você decide, não tem quem possa pará-lo. A Bíblia diz que nós somos como se fôssemos o juiz da situação. É a gente que decide a coisa. Na hora que nós determinamos, meu irmãozinho, a bênção é nossa em nome do Senhor Jesus. Nós somos o rei, o soberano sobre aquele assunto. A gente tem que assumir o nosso lugar em Cristo e mandar embora. Dando-lhes tu, eles o recolhem. Então vamos recolher. Deus, eu recolhi. Essa bênção agora é minha. O que fez Jacó quando lutou com Deus a noite toda? Quando ele entendeu que quando Deus disse que iria com ele e o traria de volta e faria dele uma bênção, Deus estava agora obrigado a fazer isso. Deus não pode se arrepender, Ele é Deus. Se Ele promete uma coisa, Ele vai cumprir. E o Jacó não ficava cobrando, não. Mas quando ele estava orando, mas orando, apareceu um homem lutando com ele. E ele sentiu que aquele homem era do céu. E ele se agarrou a ele. Aí começou a lutar. E foi lutando. Aquele homem era o príncipe dos exércitos do Senhor, o próprio Jesus antes da encarnação. Então, quando Jacó estava enfraquecendo, ele fortalecia Jacó.
E ele, Jacó, lutava com ele. Que um homem não luta com outro a noite toda, não tem força para isso, irmão, não tem. Por mais treinado que uma pessoa seja em luta, não consegue. Você vê esse vale tudo, vê o boxe, quando está no finalzinho, o pessoal está quase em frangalho ali. Então, ele lutou com um maior do que ele, mas aquele maior dava força para ele. E aí o maior disse assim para ele: deixa eu ir embora que o dia já vai nascendo. Não deixo. Para mostrar para nós que Ele está na nossa mão. Nós temos que lutar, não podemos abrir mão. É os que lutam que conseguem a vitória. A vitória só é saborosa quando se passa por uma luta e você não erra. Você fica firme ali e consegue o sucesso. Então, dando-lhes tu, eles o recolhe. Recolha tudo que Deus dá. Abres a tua mão e enche-se de bens. Então aí você recolheu, pode ter certeza, entra na luta, que Deus vai abrir a mão dele, você vai entender mais, vai ter mais. Em outras palavras, Deus quer prosperá-lo em todos os sentidos, basta que você queira. E quando você quer, ninguém pode parar você. Deixa eu agora chamar você para uma coisa muito linda, que é a Santa Ceia. Nesse sábado agora, esse programa é de sexta, então amanhã. Nesse sábado nós vamos ter 9, 14, 18, as 3 reuniões minhas, porque são 6 que eu faço aqui no final de semana. E no domingo vamos ter 7, 9 e 11. Essas 3 aqui são 6. Eu faço, o pastor Jaime me ajuda. E o pastor Jaime fará 14, 16, 18 e 20 horas, porque aí eu vou para as minhas missões. E então, o que vai acontecer? Meu irmão, você vai comer do corpo e do sangue de Jesus. Prepare-se e venha conosco. E vamos cantar aquela música que domingo você vai vir na igreja, porque domingo não é dia de ficar em casa. Não é dia de ir no aniversário do Zezinho na hora do culto. Então é dia de estar na casa de Deus adorando o Senhor. Sábado 9, 14 e 18 e domingo 7, 9, 11 comigo e com o pastor Jaime 14, 16, 18 horas. Vamos agora voltar aqui ao 29, fala aqui do Filho dos Poderosos. Quem são os poderosos? Salmo 46 tem um recado para nós. Os poderosos são pessoas que creem mais a fundo em Deus. Não somente dizem eu creio, não. Elas mostram a razão por que creem. O autor do Salmo 46, não sabemos quem é. Está aqui, que é um cântico de Alamote, sobre Alamote, para o cantor Muitos Filhos de Corá, mas o autor talvez seja o rei Davi, não sabemos, que a maioria dele. Ele disse o seguinte, aqui, esse autor inspirado pelo Espírito Santo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vem uma tentação, uma provação, uma notícia ruim, o que nós fazemos? Abrimos a boca. Deus, eu não entendo, não. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da tribulação. Aí o que eu vou fazer? Temer, desesperar? Não, eu vou fazer o seguinte: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Quer dizer, ficou tudo ao contrário. Quando começa essa chuvada pesada, é como se nunca tivesse visto isso. Ah, mas eu vi na televisão, lá na Europa, na Espanha, levando carros e mais carros de rodão. Mas aqui em São Carlos, de vez em quando acontece isso, que a gente esquece. Ali a topografia da cidade não devia ter feito do jeito que fez, deviam ter planejado antes. Quando desce aquela rua principal ali, a chuva carrega tudo que está ali por baixo ali, carrega carro, carrega gente. Está errado? Não sei se está errado. O meu pai me ensinava que a natureza dá umas voltinhas depois de enquanto vem. Pessoas, não, agora não inunda mais aquela parte não. Isso uma vez eu vinha com ele na roça lá, da casa do pai dele, para a nossa casa na cidade, era 1 quilômetro. Ele disse: meu filho, eu devia ter uns 8 ou 9 anos assim. Esse vale aqui parecia um mar quando chovia, ficava todo cheio. Falei: pai, agora não acontece, mas acontece. Você vai ver que vai acontecer ainda. Aí eu falei: então o seu irmão que está fazendo uma casa lá junto ao campo do comercial,
E falei com ele para não fazer, e ali enche d'água. Daí uns anos choveu assim e ficou tudo debaixo das águas lá. É exatamente isso a natureza. Agora que tem havido uns fenômenos mais especiais, tem havido. Eu lembro uma vez, eu era solteiro, eu morava com um primo no apartamento, e eu passei, a vizinha disse assim: ô senhor, o senhor sabe quantos dias que não chove? Eu falei: não senhora, era janeiro para fevereiro, dezembro, janeiro, fevereiro, aquele parte do verão. Está 37 dias sem cair um pingo d'água. Isso tudo? Aí eu estou marcando. Falei: poxa vida, mas eu lembrei que a natureza dá uns passeios. O ano passado, praticamente, não tivemos verão. Se você lembrar, no meio de outubro, começou quase a chover todo dia, novembro, dezembro. Eu sei porque eu ri um lugar de praia, eu disse: coitado de quem veio para cá, comprou passagem para ir à praia. Dava assim um pouquinho de manhã, depois vinha aquele toró tremendo. Mas não era costume do Rio. O Rio, de mais ou menos dia 6 de dezembro, eu fui para lá com 16 anos. É quando eu faço aniversário, 6, 8, parece que você entrou num forno, não sei que liga aquele forno. É um calor tremendo. Se você não tiver ar-condicionado, você acorda de manhã, tem uma olhada assim, vai ser jogar um balde d'água em você para você poder acordar. E isso acontece, esses fenômenos. Mas a pessoa não vê e fica falando, mas acontece. Mas Jesus diz que quando for acontecer a volta dele, vai ter muitos fenômenos esquisitos. Ainda é o princípio das dores. Vai ter o meio das dores e o final das dores. Ô igreja, vamos nos preparar, que temos que pregar a palavra, ensinar as pessoas que só tem segurança aquele que é, como disse aqui a palavra de Deus, aquela pessoa que é poderosa na fé, não é poderoso no dinheiro, não é poderoso na luta, não. É aquele que sabe falar com Deus e prevalecer. Então Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Olha aqui o poderoso falando aqui, aqueles são poderosos. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. E por quê? Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Por quê? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, da cidade dele. Não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Aí tem outras coisas que não interessam para aqui agora. Eu vou falar de outra parte aqui desses poderosos, mas agora eu quero que você veja o que aconteceu numa cidade simpaticíssima, chamada Jaguará do Sul. Gostei muito dessa cidade e como Deus abençoou. Aliás, Santa Catarina é um brinquinho. Parabéns aos catarinenses e agradeço a Deus, porque é Deus que deu essa beleza para vocês aí.